Hay que prepararse, vamos a recibir de Dios, amén. Amén, amén. Aleluya. Hay que tomar su asiento. Es tiempo de recibir, amén. Ya dimos alabanza, ahora es tiempo de recibir palabra de Dios. Y estamos agradecidos por cada uno de los que estamos aquí. Vamos a prestar atención porque es momento ahora de escuchar la palabra del Señor. Amén, iglesia. Amén. Vamos a prestar atención. Amén. Invito a todos los que tomen su lugar y que esta noche salgamos llenos de la palabra del Señor. Amén. Amén. Dejo el tiempo con nuestro pastor Carlos. Amén. Amén. Pode, por favor. Thank you. Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém. Agradecido uma vez mais a nosso Deus por estarmos uma vez mais em sua presença com Sócimo. Com querer. Estamos aqui com querer, não? Não estamos aqui forçados de nada. Estamos aqui porque queremos estar aqui na presença de Deus. Porque sabemos que Ele é o único digno de toda nossa adoração, todo o honor. Ele é fiel com nós outros todo o tempo, não, irmãos? Nosso Deus é tremendo nosso Deus. Semana passada, nós outros começamos a fazer o estudo e falamos sobre a Bíblia. A Bíblia inspirada, autor, Deus mesmo, inspiração, o Espírito Santo, isso quer dizer, Deus inspirou a Bíblia para nós outros, 66 livros, escritos em tempos diferentes, em anos diferentes, por pessoas totalmente diferentes, em todos os níveis de gente, doutores, campesinos, muitos soldados, muitos que escreveram a Bíblia, mas a Bíblia não entra em contradição, não há contradição na Bíblia, porque só tem um autor e tem um inspirador da Bíblia, amém? Agora, o mais interessante da Bíblia, é que a Bíblia é um livro que sempre está adelante do tempo. Sempre está adelante do tempo. Tudo que se habla na Bíblia, irmãos, foi bueno para todo esse tempo que ela foi escrita. É bueno para hoje, para nós outros, e será buena hasta Cristo volver, hasta o final de los anos. A Bíblia não queda vieja. Os ensinamentos da Bíblia sempre são modernos, são novos. E a Bíblia é um livro escrito diretamente do coração de Deus para nós outros, para cada um de nós outros. Portanto, uma coisa muito interessante da igreja em relação à Bíblia é que venimos aqui 1000 pessoas. Sabemos que cada pessoa tem um desejo diferente, tem uma vida diferente. Cada um de nós outros temos propósitos diferentes. Cada um de nós outros temos sonhos diferentes. Cada um de nós outros estamos em algo totalmente diferente. Mas quando a prédica vem, quando vem a palavra de Deus, parece que o predicador está falando para um. Como esse predicador descobriu que Deus estava necessitando de ouvir essa palavra? Aí o outro habla lo mesmo, o outro habla lo mesmo, o outro habla lo mesmo. Os mais ignorantes hasta pensa, alguém já foi chismosear com o pastor. Mira, pastor está aí falando minha vida aí, alguém já hizo
um xisme aí. Não, pastor não é xismoso, pastor não habla. É porque ele, Espírito Santo de Deus, é quem tem o controle de tudo. E ele habla com nós outros. Por isso, a Bíblia habla de forma clássica, que cada um de nós outros vamos dar conta para Deus de nossa vida. Isso é um clássico bíblico. Cada um, mas como? Somos muitos, uma só. É porque, irmão, Deus habla de forma diferente para cada um de nós outros. Deus vem de encontro através do Espírito Santo, através do Espírito, de encontro nossa necessidade, vem de encontro aquilo que necessitamos ouvir, vem de encontro aquilo que necessitamos para formatar nossa vida melhor, para fazer uma vida melhor, para apagar certas coisas que não servem e vem para dar luz, reacender, reavivar-nos. Por isso a Bíblia habla que a Bíblia ela é eficaz. É uma palavra eficaz. Ela vem. O que é ser eficaz? Ser eficaz é um rabão que vem para quitar as manchas da roupa, não? Então, habla assim, não, se ela tem uma mancha negra na roupa, esse rabão quita esta mancha negra. E a palavra de Deus é eficaz para perdonar pecados. A todos aqueles que pedem perdão, a Bíblia ensina a nós outros como pedir perdão, como ser perdonado de nossos pecados. A Bíblia é a vida de Deus, é a história de Deus, é a história do homem, é a história da humanidade, é a história de tudo que é criado. A Bíblia é nosso futuro, princípio, meio e final. A Bíblia está toda a nossa história aí na Bíblia está. Portanto, estudar a Bíblia é estudar um clássico que é do passado, do presente e é do futuro também. É necessário para conhecer a Deus, entender a Bíblia. Mas a semana passada, os irmão Juan estava no último texto que nós outros necessitamos de ler. Ele leu em 2 Timoteu, capítulo 3, 16 e 17, que estava falando que a Bíblia é para ensinar, redarguir, o que mais? Abra aí, lê. 2 Timoteu 3,17, mira. 3,16 a 17. 2 Timoteu 3,16 e 17. Pode ler alguém aí, por favor. Já leímos semana passada, eu só estou recuperando aí. Aleluia. Quem tem? Toma. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Redarguir, ¿qué más? Corrigir. Para enseñar, corrigir, hermano. Para redarguir, corrigir. ¿Qué más? Para instruir. Instruir. E o que mais? E para quê? Por quê? Para que os outros possamos estar
segundo a vontade de Deus, para que nós outros estejamos fazendo a vontade de Deus, para que nós outros, com sabedoria do Espírito Santo, possamos viver uma vida melhor, como persona e como família também. A Bíblia, irmãos, ela é a regra de fé e prática. Tanto aqueles que crê em aquilo que não viu, tantos aqueles que crê que Cristo é o Filho de Deus, veio. Nós outros não entendemos onde está Cristo aqui. Por fé nós outros creemos, por fé nós outros podemos ver com os olhos de nossa alma aberta, podemos dar um abraço em Cristo Jesus. Por fé podemos ver Deus, podemos ver a obra do Espírito Santo em nossa vida. Para ver a obra do Espírito Santo, necessitamos de fé, porque o Espírito Santo, o mundo habla que é uma força, mas não é uma força, é a terceira persona da Trinidade. Existe, Ele preocupa com nós outros. Quando eu falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, vai falar que o Espírito Santo, Ele habla e uma força não habla. Vai falar que Ele preocupa com nós outros, vai falar que Ele entristece e alegra. Então, se força não tem isto de entristecer, alegrar, então o Espírito Santo é algo real, é uma persona que vive, não tem corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele habita em aqueles que buscam, aqueles que entregam de espírito, alma e corpo para Deus. O Espírito Santo vem viver em nós outros. Vem viver em nós outros para nos ajudar a viver uma vida para Deus, em obediência a Deus, transformada para satisfazer nosso Deus. Portanto, irmão, a Bíblia é um livro fiel e é verdadeiro e não pode ser alterado, não pode ser alterado. Não pode, nada pode alterar a Bíblia, nada pode quitar nada da Bíblia. Tudo que está, a Bíblia já foi cerrada, a inspiração já foi cerrada. Então, se não tem, vamos acrescentar ou quitar algo. Não, já está no que Deus queria que estivesse na Bíblia. Este é um estudo que se chama bibliologia, que nos ensina, que nos dá essa instrução sobre a Bíblia. Eu estou dando essas referências mínimas para a nossa igreja, para que vocês, quando tiver com a Bíblia na mão, vocês saber dar o valor devido a este livro que vocês têm na mão. Dá o valor devido. Não é um livro qualquer, é uma biblioteca de 66 livros. Tudo que você buscar, você encontra na Bíblia. Tudo. Então, vamos valorar nossa Bíblia. Vamos guardar nossa Bíblia. Pastor, não pode escrever na Bíblia? Claro que pode. Claro que pode. Na Bíblia, você pode escrever para não olvidar. Cíntia tem na Bíblia, ideia toda escrita. Todas as mensagens que eu predico, quando chego em casa, você predicou sobre esse tema em 1975. Porque abre a Bíblia, eu abro. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timoteu, ela abre, aí ela escreveu aí. Prédica de 1975 e abre o tema da minha mensagem. Irmão, 50 anos atrás. Entende? Então, a Bíblia é assim. Portanto, meus irmãos, há gente que não valora a Bíblia, não crê na Bíblia. Portanto, eu quero instruir você a respeitar esse livro, a amar esse livro, a ler esse livro.
tem um problema que a Bíblia ela foi escrita numa linguagem que não é a nossa linguagem. Não é em espanhol, não é em português, não é em inglês. O original bíblico foi escrito em grego, aramaico, hebraico. Então, os originais bíblicos foi escrito em outra língua, mas foi traduzido por homens de Deus também para nós, tanto a dificuldade de entender muita coisa que leemos. Vocês prestem atenção. Eu sou brasileiro, uma língua muito cerca do espanhol. Português é uma língua muito cerca do espanhol. Mas certas coisas que está em espanhol e eu tento traduzir em português, não faz muito sentido. Por causa da cultura. Porque tem a cultura, tem o tempo, tem muitas coisas que involucram em uma história. Então, às vezes, nós outros não entendemos a Bíblia por causa que ela é de outra língua. Outra língua já faz uma grande diferença. E a cultura de um povo é total. Se não entendemos a cultura, corremos o risco de criticar pessoas que às vezes não é de nossa cultura. Uma vez, eu tinha muitos empregados, trabalhavam para mim. Estava nesse tempo, cerca de Navidad. Eu queria que esses empregados, que eram todos mexicanos, salvadorenhos, guatemaltecos, era a grande maioria de outros países. Tinha poucos brasileiros que trabalhavam para mim, pouquíssimo. Então, eu queria mostrar para eles a comida que eu comia para meus empregados, entende? Então, eu decidi cerrar um restaurante brasileiro muito grande que tinha isso. Eu estava trabalhando, fazendo um trabalho muito grande em St. Louis, Missouri. Então, eu decidi cerrar o único restaurante grande que tinha allá, que cabia 100 pessoas. Eu cerrei para levar os empregados allá para comer. E eu falei para o dono, eu quero cerrar esse restaurante, porque nesse dia eu quero escolher um horário que puro meus trabalhadores venham comer aqui. E quero que vocês sirvam a eles com tudo que eles têm direito, a comida brasileira. Então, cerramos esse restaurante, levamos nosso povo para allá, nossos trabalhadores, e quando os meseiros chegavam, servia a carne para eles, quedou todos assim mirando a comida, quedavam todos mirando, entendes? Assim, porque aí tinha fork, cuchara na mesa, e eles não sabiam como usar o fork, o cuchillo, como tenedores e cuchillos, e eles quedavam aí mirando, porque miraram eu comendo com cuchillo, miraram outros brasileiros comendo com cuchillo, assim. Eles não eram acostumados, porque a costume deles era costume de agarrar uma tortilha e agarrar a comida com a mão, com os dedos, pata de galho, não? Então, eles estavam e quedavam assim, todos com vergonha de agarrar, de pôr a mão na comida. E aí, alguns, claro, não estava mandando ver. Outros aí querendo, com vergonha, porque no restaurante era muito chique, muito tremendo. Então, eu falei para eles, eu levantei e falei para eles, ei, não tem segredo nenhum. Agarra a carne com o meseiro, não põe a mão quando ele for cortar a carne, porque o cuchillo é muito afilado, não?
Então não põe a mão aí para ele cortar, porque eles vêm cortar a carne para um. E eu falei, agarra essa pinça, agarra a carne, põe em seu prato, depois que estiver em seu prato, você come assim, ó, mira, agarra a carne, põe na boca, agarra a comida, agarra o que você quiser, cuchara, o que você quiser. Então, eles quedaram à vontade para comer, porque aí não tinha tortilha. Eles quedaram livres. E aí sim, aí agarrava a carne e comia, porque não era acostumado a comer cortando a carne. Não era acostumado a ir num restaurante e as pessoas traírem a carne servida assim, apenas a porção que você necessita para manter a carne caliente. Esse dia, eu falei, graças Senhor, porque eu estou vivendo no meio desse povo diferente, culturalmente de mim, estou vivendo. Quando eu veni, Deus me chamou, Deus está fazendo isso para me trabalhar comigo. Quando Deus me chamou para vir a trabalhar com mexicanos aqui em Moultrie, então, rápido eu acostumbrei com a cultura dos mexicanos, minha família, os ninhos, rápido acostumbramos, porque aprendemos a comer tortilha, só não comemos direto, mas sabemos que eles usam a tortilha, no princípio, hasta usavam um pouquinho assim para aprender. Então, aprender outra cultura é algo muito tremendo para isto, para nos unir. Porque quando eu sou uma pessoa que hago o que você faz, sou estrangeiro para você e não temos tudo em comum, é difícil de confiar. É difícil de ter esse conforto de, este é meu pastor, e eu confio em ele 100%. Por isso, quando um missioneiro, quando um pastor vai para um lugar que não é dele, a primeira coisa que ele tem que aprender é a língua, claro, aprender a língua e aprender um pouquinho de lá cultura. Como esse povo vive, como esse povo come, como é, o que é comum para ele. Eu, irmão, eu quedava muito nervioso quando eu ia predicar em um lugar, estava morrendo de hambre quando terminava domingo, morrendo de hambre. Eu terminava e falava, aí ele já tinha escorrido na casa onde eu ia comer na igreja, aí eu ia para ir a comer, eles me servia, como chama aquele enrolhadito com batata, com papa, flauta. Aí vinha com flauta, irmão. Irmão, eu quedava muito honrado, me dava vontade de levantar da mesa e ir para um restaurante, buscar um bife para comer, porque eu estava com muita hambre, querendo comer um steak, uma carne, e me dava flauta. E hasta hoje, flauta para mim não tem muito valor, mas eu sei o valor que é uma flautita para vocês. Por isso, hoje eu entendo o que é, porque flauta é uma comida dos mexicanos, comida de vocês. Então, a cultura é muito importante. Aí depois eu fui, eles fizeram a flauta, essa tal de flauta, com tanto amor, com tanto carinho. As pessoas me recebiam em suas casas com amor, com carinho. E às vezes eu quedava enojado com aquela flauta ali. O popuso, eu queria comer carne. Vou fazer uma popusa. Que isso, popusa? Deve ser algo com carne. E não era carne, era queijo, irmão. Então, porque somos muito carnívoros. Uma vez um irmão, quem me chamou? Quem? Os irmãos de Newton, quando estavam aqui com nós outros, pastor, vai fazer um bacalhau para você comer, você vai lamber os dedos. E bacalhau para mim, irmão, é um pescado seco que vem da Europa, é muito caro. E se assa ou se cozinha, bacalhau, eu amo bacalhau. Mas não é todo o tempo que existe bacalhau para vender no mercado. Então, quando ela falou que ia fazer um bacalhau, eu chego aí, irmão,
E o bacalhau era um pescado também, não? É atum. Mas é algo, I don't know, é de atum. É algo de atum. Você não sabe o que é atum, não? Às vezes o atum se compra em las cans, não? E aí faz aquele bolito assim, fry, e quando eu pensei, eu falei, poxa, onde está o bacalhau? Então, irmão, é algo assim, quando nós outros não conhecemos as culturas da pessoa, nós outros criticamos. Eu parei e falei, não, isso aqui é ético, eu sou um pastor, eu estou em outra cultura, entende? Eu estou em outra cultura, eu necessito entender essa cultura, aonde eu vou ser pastor, senão eu vou viver enojado. Entende? A hora já estou comendo bozole, não de qualquer. E a cultura, irmão, as muitas diferenças para quem escreveu a Bíblia, escreve com sua cultura, com sua forma de falar. Então, nós outros, para entender a Bíblia, às vezes é necessário estar com um dicionário, estar com livros de explicação, estudar um pouquinho de outras línguas para entender um texto bem entendido. Às vezes é necessário. Por isso, muita gente lê e não entende nada. Às vezes é por la cultura, é por el tempo, é por de várias situações. Só para você ter uma ideia, uma vez, um missioneiro, ele foi para a África, e foi solo para a África, e quando chegou allá, era de costume, quando chegava um missionário em la casa de alguém para dormir, para quedar aí, que é uma tribo allá. Então, lá, o homem quedava tão feliz que chegou um missionário, ele oferecia seu quarto e sua mulher para dormir com o missionário, entende? Entendeste isso? Não? Era a cultura de eles. Eles quedavam tão felizes, que chegou o missionário, ele oferecia, você vai dormir em meu quarto e minha mulher para te servir. E aqueles missionários sem vergonha, aproveitavam, irmão. Não imaginava que isso era uma cultura. Ele, aproveitava. Mas os missionários, servos de Deus, eles ensinavam, não, irmão, sua mulher é sua mulher. Então, é onde que os missioneiros sofriam demasiado quando iam predicar em outros países que não conheciam a cultura, que não conheciam, eles tinham que ensinar qual é a cultura bíblica. A cultura bíblica. Porque, às vezes, coisas de minha cultura, coisas de sua cultura, você tem que deixar para servir a Deus. Há muita gente, irmão, cometendo muitos erros, trazendo cultura para dentro da igreja. Há muitas igrejas que estão fazendo festas com a cultura adentro do púlpito da igreja, com dança. Que dança é essa? Não, é dança de cultural de meu país. Aqui não cabe cultura, irmão. Aqui não cabe trazer coisas de minha cultura, de Brasil. Aqui não cabe trazer coisas de México, coisas de Guatemala. Aqui é a cultura do cielo. Aqui a Bíblia nos ensina. Aqui nós outros venimos, quando você vem à igreja, você tem que estar disposto a permitir que a palavra cambie a sua vida. Quando você entra nesta porta aí, você não vem para cá para estar mandando no pastor. Ô pastor, na outra igreja que eu estava, era hecho assim, não, aqui nós outros servimos Bíblia, e se não está bom para você, pode ir, meu irmão, porque aqui nós outros não fazemos o que faz nas igrejas. Aqui nós outros não fazemos o que fazem as culturas dos países. Aqui fazemos a vontade de Deus.
Aqui ensinamos. Por isso eu estou ensinando, dando essas charlas para vocês sobre o que é cultura, como a cultura pode involucrar o evangelho, entende? E hasta quitar nós outros de nossos olhos em Deus e começar a fazer coisas que não é a vontade de Deus. Portanto, a Bíblia é a regra de fé e prática da igreja. Toda cultura, todas as nossas culturas, aquelas festas paganas, essas festas paganas que fazem em nossos pueblos, que ali, azia, que nós outros frequentamos. Não tem nada a ver. Aqui não. Aqui é o pueblo de Deus. É a cultura do céu, a cultura de Deus. E nós temos que deixar. Como a hora passou, no dia dos finados, mortos, como é a festa de viernes passado? Halloween. Eu nem sei essas coisas, irmão. Dia de Halloween, muita discussão na internet sobre Halloween. Irmãos, não é nem para dar discussão. Só os comentários que em dia de Halloween consagra filhos, ninhos vivos para o diabo, para espíritos, consagra coisas para espíritos. Só de ter, escutar essas coisas, um cristiano que tem a mentalidade em Deus, que tem a mente de Cristo, já não quer nem ver isto. Se as coisas horríveis assim, nós outros já temos que... mas é apenas um pumpkin, aonde que está aí os olhos, aonde aquele espírito entra, em vez de entrar dentro de nossa casa, de nosso corpo, entra nele pumpkin. Essas coisas, irmão, não era nem para passar cerca de nossa casa, não era nem para passar, porque a Bíblia é quem habla. A Bíblia habla sobre isto. Que tem o diabo, os demônios, ver com nós outros. A Bíblia habla isso em 1 Coríntios, a Bíblia habla sobre esse assunto em Efésios. Que estas festas paganas, essas coisas, nós outros temos que alejar, correr isto, nos adeter aqui na casa de Deus. Não ensinar nossos filhos. Um dulcezito que tem, um dulcezito não tem nada, irmão. Mas esses dulcezitos são consagrados aos demônios. E às vezes, ninhos que chupam esses dulcezitos, depois queda aí com problema mental, com problema de comportamento, com padres e comadres, porque chupou, comeu dulce consagrados a demônios. Quem entende, irmãos, sabedoria de Deus, quem entende o que é Deus, quem entende o que é a Bíblia e que está na igreja, como nós outros, ensinamos todos os anos. Esse ano eu não falei nada, porque eu falei, não, a igreja já sabe. Eu não necessito estar falando essas coisas. Entende? Mas quem tem sabedoria que vem de Deus, não dulcezito, nem dá e nem recebe. E quando recebe, aventa afuera, irmãos. Porque são consagrados a demônios, a grande maioria dos dulces. Às vezes nós outros miramos que nossos vizinhos, parentes, não, eles não são maldosos, não são. Mas o pior, que nesse tempo, a maioria dos dulces já vem consagrado de Ayá. Antes mesmo de comprar, a grande maioria dos dulces já estão sendo consagrados allá aonde eles são hechos, porque já sabem que esses dulces vai servir para esta finalidade. E a Bíblia habla, temos que orar, mas para que nos meter em essas festas paganas que a Bíblia rechaça para o povo de Deus? Quantas igrejas, irmãos, está fazendo, e muitas pessoas simples. Se ele pastor, às vezes o pastor não sabe nem para ele. Vive uma vida derrotada também. Muitos dos pastores, irmãos, não sabem. Tem muitos dos pastores crudos nas coisas de Deus. Principalmente pastores que não buscam sobre o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é quem dá dones de os dones espirituais e que nos dá discernimento. O que fazer e o que não fazer. Vou estar falando sobre o Espírito Santo próxima semana. Wake up, meu de coffee. Amém? Amém. Então, abre aí a Bíblia. A Timoteu, nós outros abrimos 1 Coríntios, capítulo 12 e 13. Abre aí, Sósimo e Juan Cifuentes. Toma. Sósimo e Cifuentes. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 12 e 13. Para nós outros dar sequência em lo que estamos estudando. Hebreus 4, 12. Então, Sósimo lê 1 Coríntios, Cifuentes abre Hebreus 4, 12. E também Cifuentes, Hebreus 4, 12 e 1 Pedro 1, 10 até 12. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. E Hebreus 4, 12. E Sósimo 1 Coríntios. Dice así, 1 Corintios 2, 12 y 13, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Amén. Lo Amén. cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Na primeira parte, lê de novo e guarda essas 3, 4 palavras aí, mira. Amén. 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amém. Está entendendo isto? Está entendendo isto? Ele é Espírito de Deus, nós outros, quem são nós outros que a Bíblia está falando? Está falando da igreja, Hugo. Está falando da igreja. Nós outros não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Para quê? Para que nós outros possamos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Discernimento. E discernimento só vem através do Espírito Santo em nós outros. Ora, presta atenção. Como funciona isto que acabamos de falar? Eu hablo é simples, não? Mas vou fazer algo aqui agora para vocês verem que não é tão simples assim. Não é tão simples por quê, pastor? Porque o que eu quero falar para vocês é, irmãos, outros estamos llenos do Espírito Santo de Deus, nós outros venimos à igreja, quando o Espírito está trabalhando em nós outros, venimos à igreja e o Espírito nos redarguye. Para quê? Para que não estejamos com o telefone na mão. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que nos leva a ter consciência e ter temor de Deus. Você mira uma pessoa dentro da igreja, com o telefone na mão, contestando o telefone, escrevendo, fazendo coisas que não têm nada a ver. Você pensa que aquela pessoa está aqui naquele momento? Não está. Não está. Irmão, a única coisa que faz nós outros ter temor de Deus é o Espírito Santo de Deus. Que faz nós outros venir à igreja e estar aqui, ligados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, a Bíblia habla que o Hijo glorifica o Padre e o Espírito glorifica o Hijo e a igreja glorifica o Espírito. Porque o Espírito está em nós outros. Se não está, supostamente tem que estar. Então, um glorifica o outro. E como é que um glorifica o outro? Um glorifica o outro é, eu aponto para quem tem que ser glorificado. O Espírito Santo habla, glorifica
al Hijo. E quando o Hijo recebe toda a glória, ele fala, não. Eu não hice nada por mim mesmo. Tudo que eu hice foi por el Padre. Portanto, glorifica al Padre. E nós outros? O que a Bíblia habla sobre nós outros? A Bíblia habla que quando receber glória, quando nós outros receber aplausos, quando nós outros receber glória, que são aplausos das pessoas, que são uau, a admiração das pessoas, nós outros temos que nos llenar o peito e falar, uau, eu sou, recebi aplausos, recebi glória das pessoas. O que nós outros temos que fazer? Honor e glórias para Deus. Quando nós outros recebemos aplausos, irmão, aqui, nesses dias de ensinança que estou dando, está nos ensinando como ser melhores cristianos, Juanito. Como nós outros possamos ser melhores cristianos. Honor e glória é Deus. Como eu, irmãos, como eu iria estar aqui adelante ensinando sobre isto que estou ensinando, sobre coisas profundas, coisas de Deus, se não fora o Espírito Santo em mim, se não fora um certo tempo que o Espírito Santo pôs em mim el querer de estudar, de preparar para trabalhar para a obra de Ele. Porque, irmãos, eu sou cristiano desde que nasci, segundo os rios de cristianos. Eu nasci cristiano. Mas rio de peixe não é pecito, não é pescadito, não. Então, eu aprendi que quando um hijo nasce em um lar cristiano, não é porque cresceu vindo à igreja, é que já tomou decisão, não, já és um cristiano, não necessita aceitar Jesus, tem que, quando ele estiver no tempo, tem que ensinar, a igreja tem que ensinar, e ele venir e aceitar, porque você aceitou para você aceitou para você, suas filhas têm que aceitar para elas. Não é porque foi criado comigo, meus filhos, Danny e Dave, não nasceu cristianos, não necessita aceitar. Quando chega no tempo, elas vão falar, eu quero ou eu não quero, baseado no que foi ensinado para eles. Nossos filhos necessitam ser ensinados, que quando chega na idade de aceitar Jesus, antes de bautizar, eles têm que tomar classes. E você quer aceitar? Eu quero, pastor. Você viveu? Eu vivi num lar cristiano até hoje. Minha mamá, meu papai era todo cristiano. E eu entendi que não há lugar melhor para estar, senão é na casa de Deus. Portanto, eu como persona, eu aceito Jesus como meu salvador personal. Está entendendo? Todos esses ninhos que estão crescendo aqui, é bueno estar crescendo aqui, é bueno, já está recebendo ensinança, mas quando eles começarem a entender das coisas, não é o pastor chegar e meter nas águas, não. Eles têm que dar conta, porque ali adelante eu vou perguntar, você aceitou Jesus como seu salvador personal? Eu sou cristiano desde que nasci. Não, você já hizo sua profissão de fé delante de Deus, falando, eu aceito a ti, Deus, como meu salvador personal. Você já hizo isso? Não. Então, tem que aceitar. Então, aceita a hora, então, porque tem, irmãos, isto é Bíblia, isto é ensinança bíblica que nós outros temos que ensinar. Senão, a igreja é llena de gente que nem sabe os procedimentos do cristianismo. Está entendendo isso ou não? Então, o que estou querendo falar é isto. Deixa sua Bíblia, venga Hugo, venga você também, venga Miraia também, presta atenção. Esse versículo que Sósimo acabou de ler, é isto aqui, irmãos, ó. Presta atenção.
esse versículo existe aqui, ó. Ó. Primeiro, porque ele é grande, ele vai ser el Deus. Mira, você não sonha que um Deus grande, poderoso... Ok, ele é Deus, sobe o que é dali arriba. Você é Deus, todo-poderoso. Entende? O que ele foi para a Bíblia? O que Deus é para a Bíblia? Ele é o autor da Bíblia, certo? Deus é o autor da Bíblia. Agora presta atenção, como funciona. Aí, vem o Espírito Santo. Camila tem uma cara do Espírito Santo, né, Camila? Camila, aqui, na frente, adelante, é o Espírito Santo, autor e inspiração da Bíblia. Ele inspirou a Bíblia. O Espírito Santo foi quem chegou. E quem é a palavra que está inserida na Bíblia? Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. O verbo de Deus que quita o pecado do mundo. Jesus é o verbo. Então, aqui está autor, aqui está inspirador, aqui está a palavra. E a palavra é o que o Espírito Santo vai inspirar para apóstolo Pablo. Aqui, apóstolo Pablo. Venha você também, Giro. Venha você também. Apóstolo Pablo, e Pedro aqui. Pedro. Aqui está Pedro. Um pouquinho adelante. Apóstolo Pablo, um pouquinho para adelante. Aqui estão os escritores da Bíblia. Certo? Então, o projeto completo está no Deus Padre. Deus Espírito é a inspiração para eles. E o que Deus Espírito vai inspirar? Vai inspirar o verbo em la mentalidade de eles. Então, o Espírito vem o Espírito aqui em apóstolo Pedro e habla assim, no ouvido dele, habla assim. De onde está um microfone? Ok, esse aqui. Aí vem o Espírito Santo e habla. Eche sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós outros. Nada. O Espírito chega aqui e habla como inspiração. Eche sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós outros. Você assusta? Hã? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, é espírito, irmão. Ele não é um corpo. Então, sabe essas horas que você está em sua casa, vem uma boa ideia, e você, vou apontar para não olvidar. Não é assim? Eu aponto. Eu corro para apontar. É o que ele hizo. Aqui está Pedro. Eche sobre mim todas as... vou apontar isso. E começou a apontar coisas. Através da inspiração do Espírito, Pablo começa a apontar. E vem a boa vontade do Espírito e habla, escreve o livro. E começa a poner para ele escrever a inspiração. E ele começa a inspirar e escrever as coisas que está no livro de Pedro, 1 e 2 Pedro. Então, tudo vem do céu. O Espírito Santo vem cá, em Pablo, inspira allá, e vem aqui em Pablo, e habla aí, no mais vivo eu, Cristo vive em mim. Põe aí. No más vivo yo, más Cristo vive en mí. Aí você assusta, mira para trás. O que é isso? De onde veio isso? Aí há uma pluma aí. Aí vem a inspiração. E começa a apontar. Aponta. E é o Espírito inspirando os autores, aqueles que hablam que são os autores do livro, mas na realidade não são eles. Eles recebem inspiração de Deus.
Agora, o que Sósimo acabou de ler? O que, você acorda aí? Está aí na ponta da língua? Aham. Mira, o que Sósimo acabou de ler, irmão? Mira isto. Como funciona? Mira, só o primeiro versículo. Guarda isto, mira. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu Nós del outros, mundo. quem é nós outros? A igreja, aqui, nós outros aqui. Ó. Hã? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, Não. sino Aqui não tem espírito do mundo. Aqui está o Espírito el Espíritu que proviene de Dios, que proviene de Deus. para que sepamos lo que Dios nos ha Para que nós concedido. outros possamos saber o que Deus nos enviou, o que nós outros estamos aprendendo. Isto é nós outros aqui, tá certo? Agora vem Joe. Joe, oro e abro Deus. Hoje é miércoles. Passo lá semana. Às vezes dormindo, acosto à noite e quero ir orando. À noite. Se pensa que eu estou dormindo. Empieza a andar calhadita dentro de casa. E eu estou, sabe o quê? Preparando mensagem. Eu estou acostado em minha cama, preparando mensagem. Eu estou aí ó, com os olhos cerrados. Porque, irmão, quando eu sei o que vou ler, quando eu sei a palavra, quando eu sei que a palavra de Deus é viva e eficaz, eu quero aí acostado e com meus olhos cerrados e falando, Deus, o que vou falar? Qual vai ser o texto que vou ler? E peço toda a semana, madrugada, hasta dormir. Por isso, irmão, eu durmo. Porque é no horário de eu fazer mensagem, é quando eu acostar. E quando eu estou acostado, eu estou pensando em Deus, pensando o que eu vou predicar viernes, o que eu vou fazer, como vai ser. Eu estou pensando em Deus. De repente ele me dá, eu levanto às vezes. Aí eu penso que eu estou dormindo, eu dou um brinco de la cama, agarro uma quaderneta que tenho em minha mesa e agarro uma e pongo aí e vou dormir de novo. Vou apontar. Eu vou fazer o mesmo que ele hizo quando o Espírito Santo. O mesmo que Pablo hizo quando ele é Espírito Santo. Então, eu, quando estou trabalhando na obra, eu não hago nada de mim mesmo. Quando eu vou predicar, eu pido inspiração no Espírito Santo, me dá a palavra que o povo necessita de ouvir. Eu pido. E o Espírito Santo, venga e põe aí, predica sobre hermenêutica bíblica para isso. Uma semana, habla aí. Aí eu, what? Predicar sobre hermenêutica bíblica. Aí eu vou em minha oficina, não? E encontro meus papéis, minhas apostilas, minhas coisas. Quem me falou para predicar sobre hermenêutica bíblica semana passada e hoje? Aqui. O mesmo que recebeu de Deus, inspirou a palavra dele em Pablo, inspirou a palavra dele em Pedro, é o mesmo Espírito que me inspira a estar aqui hoje falando sobre o poder da palavra, a Bíblia, falando sobre hermenêutica e sobre este livro tão lindo. É o próprio Espírito Santo é que habla comigo porque sabe o tanto que os teres necessitam de ouvir sobre este assunto. É ele que sabe, eu não sei. Então, se ele vem e habla comigo. Por outro lado, eu preparo, agarro meu material e venho para cá. Venho para cá. Esta aqui, o Espírito Santo, que está em la igreja, que está com todos os teres, que estão com todos os teres aqui. Queda aí, queda aqui virada para cá, Camila. Queda para cá. O Espírito Santo é quem habla. Preste atenção. O que vai ser hablado é a palavra, para que você possa aprender. O Espírito Santo
no coração, no espírito de homem, de cada um de vocês, é quem está llenando é quem está llenando todos aqueles que estão recebendo a palavra. Por isso esse verso aqui, lê de novo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Não, é o próprio Espírito que vem de Deus, que inspirou a palavra, que inspirou aqui hoje. Quanto tempo ele inspirou a Pablo? Quanto tempo inspirou a Pedro? Hoje ele inspira a mim, predicador, a los predicadores que sabem de isso que estou falando e que buscam de ele. Há predicadores que não têm palavra, já está, já prediquei sobre esse texto 50 vezes, e agora já não sei mais o que predicar. É porque não é o Espírito Santo que está trazendo lá inspiração. Porque, irmão, eu predico em no mesmo versículo 100 vezes, e se você manda eu predicar de novo, eu vou e predico uma vez mais. Porque não sou eu. Eu predico sobre o mesmo texto, mira, todo o tempo. E sempre sai algo novo. Sempre há algo novo. E vocês, lleno, como a Bíblia habla, aquele Espírito é quem llena todos. Mas o Espírito llena a quem? Aqueles que querem ser llenos. Aqueles que vêm para a igreja, não para burlar, não para sorrir, não para julgar, porque aqui não é lugar de julgar. Aqui não é lugar de estar... Aqui é lugar de receber ensinança e mandar louvor e glória para Deus. É esse lugar consagrado para isso. Então, quando o pastor está predicando, e você está aí prestando atenção? Prestando atenção, irmã Verônica, prestando atenção, eu vou para lá, os olhos dela vêm também, e essa atenção, mira, irmã Verônica está mirando, quando eu vou para lá, vocês não querem perder uma palavrita, porque vocês sabem que esta palavra é que vai cambiar a sua vida. E é você que está com essa atenção? Não, o Espírito Santo em la igreja é que está instruindo. Presta atenção. Mira para os olhos, escute tudo, escreve e guarda, porque são essas palavras é que vai cambiar a sua vida. E há pessoas que vêm à igreja e quase escutam a voz do Espírito Santo falar e a palavra e sai feliz, agradecendo. José de Leão, semana passada, para mim, pastor, graças. Eu falei, fiquei por estar trazendo essas ensinanças para nós outros, porque necessitamos dessas ensinanças, pastor. Reconhecimento. E foi eu que pus essa palavra aqui para predicar? Não. Eu falei, eu orei e pedi, Espírito Santo, me dá a palavra. Ele que me deu. Então eu abro, honra e glória para ti. Eu não quero dizer, eu acertei a minha mensagem, eu estou acertando todos os domingos. Não, é porque eu entendi que inspiração, o que vem de alto, vem de allá. Vem de allá, já está inspirado nos escritores, e o Espírito Santo, ele mesmo que inspirou os escritores, ele mesmo que inspira o predicador, é ele mesmo que está habitando em cada um de vocês. E por que, pastor, a gente que está rugando dentro da igreja? Porque eles estão entristecendo, a Bíblia habla, não entristezcais o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito hasta move você a venir à igreja, mas chega aqui, você queda pensando em México, em las vacas, em los pulgones de la planta, e orbida, e o Espírito poder de fazer você quedar prestando atenção em la palavra. E você vem e vai e siga o mesmo. Sem a ajuda do Espírito Santo, você pode vir à igreja 5, 6, 7 dias por semana. Você nunca vai ser cambiado.
Ponto final. Aí você pode entender por que eu venho na igreja, o pastor predica, venho em todos os serviços, e eu não cambio minha vida, é porque não tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Temos que ter a ajuda do Espírito Santo. Você está importante hoje, hein, Camila? Fazendo o papel do Espírito Santo. Entende? O Espírito em la igreja, irmãos. Em cada um de nós outros. É que nos ajuda a receber e viver a palavra que recebemos. Pode sentar, irmãos. Quem entendeu? Não é coisa isolada. Todos estão conectados. A ensinança está conectado. Desde o cielo, a palavra, meio de conexão, tudo foi inspirado por ele Espírito. Agora vem o predicador. Por isso, quando tem um predicador que não ora, não pede direção de Deus, pensa que vem aqui poner qualquer coisa para vocês e habla, vocês não sentem unção. Parece que a palavra não conecta. E vocês chegam, que culto vazio, vai para casa. Um culto vazio, um culto que uno não sente a graça de Deus. Agora, quando você sente a graça de Deus, a partir das músicas cantadas, ministradas, e depois vem o dirigente, que também é lleno do Espírito, habla as coisas que necessita falar, ensinando nós outros a depender de Deus. O líder de alabança que ora, que busca, luz que canta alabança, luz que tocam, todos conectados com o Espírito. É por isso que a casa llena de glória de Deus. Porque todos estão conectando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o segredo para que a música está bonita. É o líder de alabança levando os adoradores, os ministros. A gente ora, busca de Deus, vamos aprender a música. Não está fazendo nada para pastor Carlos e nem para mim, estamos fazendo para Deus. E aí vêm os ministros primeiros, vêm os dirigentes segundo, e aí vem o pastor, todos conectados com um só propósito de agradar a Deus. É onde que há unção. É quando você presta atenção e que começamos a cantar, uma unção, já posso sentir. Aí quando você está sensível, quando você está lleno do Espírito Santo, da palavra, você começa a ouvir, começa a querer sentir o que esta música está falando, que eu posso sentir o Espírito de Deus. Yes! E aí quando nós começamos a cantar, vamos cantar? Uma unção, já puedo sentir que verdadeiramente Deus está aqui. Aí você pensa o quê? As pessoas sensitivas, as pessoas sensíveis, começam a sentir através do poder da palavra, através da ministração, começa a chorar. E aí, de a pouco, levanta manos. Essa música não é brasileira? Não é hispana? Então, vamos cantar comigo, mano. É uma música que estamos aprendendo. Então, vamos... não. É hispana, Efraim? É português? Então, vamos aprender. Uma unção. Cierra os olhos. Já puedo sentir que verdadeiramente Deus está aqui. É uma música, é uma letra, não dá, você não dá vontade de cantar de novo a música. E quando você começa a cantar a música que toca a alma, então você começa a querer levantar manos santas. Uma unção. Já, muitas graças, Senhor. E você começa a orar, você começa a
buscar, e você começa a sentir a unção do Espírito Santo dentro da sua vida, e você começa a ser ministrado por ele Espírito Santo e por la letra da música. Sim ou não, Cíntia? Está aqui em tu presença, ó Senhor. Depois nós vamos ensinar. Depois nós ensinamos esse resto aí, Cíntia. Você está entendendo o porquê há gente que é sensitiva às coisas? Porque quando a música está cantando uma letra que toca, se aquela letra foi inspirada por ele Espírito Santo de Deus, e você está lleno do Espírito Santo de Deus, quando você canta, aquela música conecta o Espírito com a letra e com sua alma. Entende? Aí você levanta a mão e dá vontade de chorar, dá vontade de subir, dá vontade de estar cerca de Deus. Dá vontade de acercar e abraçar Deus. Quando nós outros fazemos uma vigília e que as pessoas começam a fazer entrega delante de Deus, Senhor, eu entrego minha vida, minha alma, tudo a Ti. Senhor, eu entendo que Tu és o dador da vida. Eu entendo, e começa a buscar essa sensibilidade. O Espírito, ele siente, porque ele é uma pessoa, ele tem o mesmo sentimento tuyo, e ele vai te levar a lágrimas, a sorrisos, a alegria de estar em este lugar. Irmãos, quando eu canto estas músicas sencillas, que nós outros cantamos sempre, Deus está aqui. Eu cerro meus olhos e peço se Deus está aqui, eu posso senti-lo. Então, se eu cerro meus olhos, quito minha atenção do mundo e peço aqui, Deus, eu posso sentir tua presença, Senhor. E peço orar a letra da música. Deus, canta comigo e peço orar a letra da música. Vamos? Deus está aqui, aleluia, tão certo como el aire que respiro. E para tocar em coisa que você sente, el aire, tão certo como a manhã que levanta el sol. Tão certo como eu lhe hablo e puedes me ouvir. Quando você olvida do mundo e empieza a entoar letras que há sentido, ele está aqui tão certo como esse ar que eu estou respirando, e eu creio em isto. Eu creio que o ar que estou respirando é de Deus. E por isso Deus está aqui, porque eu posso respirar o ar de vida. E Ele é dador de vida. E quando nós outros começamos a concentrar em la letra de uma música e pedindo, Espírito Santo, não permita que o diabo venha separar eu de ti, porque este é um momento sublime, aonde que nós outros podemos sentir a presença de Deus. E quanto mais sentimos, mais queremos sentir. E quanto mais sentimos, mais queremos sentir. Hasta o ponto de hablar as línguas de Los Ángeles. Vou deixar para a próxima semana. Onde está? Porque vou falar 10 minutos mais. Depois vou falar sobre a língua de Los Ángeles, quando eu estiver dando sobre o Espírito Santo. Porque aqui é a hora, eu estou falando da inspiração que vem do cielo e como essa inspiração nos alcança. O que depende de nós outros é a boa vontade. É
pela boa vontade de estar aqui. Estou aqui não por um acaso, eu estou aqui para adorar, para viver para Ele, para servir a Ele. Eu estou aqui com corpo e alma para Ele. E quando nós outros começamos a entregar nosso corpo e nossa alma, é onde o Espírito Santo que está dentro de nós outros nos traz esse sentimento de mais cerca de Deus. Vamos terminar aqui essa coisa aqui. A Bíblia, desde o livro de Gênesis, irmão, desde Gênesis, quando nós outros estudamos a Bíblia, hasta Apocalipse, nós outros encontramos algo muito interessante na Bíblia. Encontramos a presença de Deus, sim, desde Gênesis, nós outros podemos ver Deus actuar, e nós outros podemos ver em contraproposta o diabo actuar. Às vezes nós outros invitamos a pessoa para vir para a escola dominical, para poder aprender mais da Bíblia, aprender mais de Deus. As pessoas não vêm porque não sabem o verdadeiro significado que é estarem na escola dominical. Porque a hora que estou dando uma classe, porque esta classe, ela não é uma classe para estar ministrando aqui para a igreja, assim. É uma classe para ministrar para um instituto bíblico. Só que é mais profundo que isso, é uma classe mais profunda, para o Instituto Bíblico. E quando eu hablo na igreja sobre a escola dominical, é a base para poder entender todas essas outras matérias que vêm depois. Por exemplo, quando estudamos na escola dominical, a hora que estão estudando Esdras, vamos falar do versículo, do capítulo, vocês estudaram o 4? Está no 5 a hora? O 5 é para a próxima semana? 6. Mas a hora 4 e 5, vocês estudaram Esdras, sabe? Vocês miraram Deus obrar? Quem Deus obrar em esses 2 capítulos? Sim. Claro que Deus obrou. Agora, quem viu o diabo obrar também? Está entendendo? Tanto Deus como o diabo obrando em o mesmo capítulo. Aqueles que tinham boa vontade de vir e estabelecer um altar para Deus, usar a base do altar para poder construir um altar novo. Aqueles que viram isto, mira, uau, isso quer dizer que o Espírito Santo está obrando na vida de pessoas que conhecem Deus. Eles querem estabelecer uma unidade com Deus, uma alabança com Deus, um lugar onde se estabelece uma conversação com Deus, o altar. E quando o homem decide a construir um altar para Deus, é isso, Hugo, que nós outros estamos estudando, não? Quando o homem decidiu construir um altar para Deus, quem foi que levantou? O perro. O capeta. O diabo. Ninguém vai construir nada aqui. Vai allá, inventa um monte de coisa para o rei, e o rei para tudo. Por quê? O diabo está satisfeito quando alguém decide fazer uma entrega por completa, fazer altares para Deus, levantar um altar dentro de nós outros. Você pensa que você vai levantar um altar dentro de sua casa para que sua família esteja em constante adoração a Deus, e o diabo, uau, você está, o diabo vai levantar, irmão. Mas a Bíblia habla o quê? Maior é o que está em nós outros do que o que está para nos impedir de fazer a obra, para nos impedir de crescer. Não é assim que a Bíblia habla?
Então, o que foi? Então, parou a obra e quedou parada? Não. Deus envia 2 ou 3 profetas aí. Quantos profetas Deus enviou? 2. Deus envia 2 profetas aí. Por que vocês estão parados aí? Pararam de construir a palavra para Deus. Por quê? Porque o rei mandou parar. Rodando. Quem manda é o rei ou é Deus? Mas é por... Ei, manda uma carta para o rei e habla que se eles checarem seus guardados aí, checarem seus guardados e vai encontrar um permit de construção. Mas quando foi que Deus deu a Espírito? Quando foi construído o primeiro altar. Entende? Foi construído o primeiro altar e o rei Ciro deu permissão para construir o altar. E agora vem alguém com a sabedoria de Deus e habla, manda o rei buscar em seus guardados que ele vai encontrar uma permissão de construção. E foi allá, e o rei buscou. Encontrei, mas isso é antigo não. Isso foi construído o altar, mas veniam os inimigos e tumbou. Então, esta construção está virgente, porque nós outros não vamos construir altar. Nós outros só vamos reconstruir aquilo que já existia. Então, o permite existe. Está entendendo como Deus atua, irmãos? Deus atua traindo sabedoria. E se nós outros esperar, manterem nos pés de Deus, o diabo e Deus vêm andando juntos de allá para cá. Deus hace, o diabo quer desfazer, mas quando você é fiel com Deus, o diabo não pode desfazer aquilo que Deus já hizo. Aquilo que Deus, a obra que Deus começou em sua vida, my friend, Ele vai terminar essa obra. Ele vai completar a obra. E quero falar para vocês que Deus não terminou a obra de Ele todavia em sua vida, porque mientras nós outros estamos aqui na terra esperando Cristo venir, a obra de Deus não terminou em nós outros, porque todavia existe um amanhã. E amanhã, Deus de hoje, Ele será o Deus de amanhã também. És um Deus que traz surpresa para nós outros. Pode esperar, irmã Érica, o Deus que actuou allá no passado, Ele pode atuar jueves de novo. Ele actuou sábado, naquela oração, que você queria a resposta, onde está meu filho? Onde está meu irmão? Naquela mesma noite, Deus te falou. Ele vai falar. Ele foi e falou com vocês, quedaram felizes. E agora vocês estão esperando outra coisa. Queremos saber se ele vai para casa ou não. Ei, espera em Deus, ora, espera em Deus. Porque o mesmo Deus que autorizou allá, vai autorizar jueves. A única coisa nós outros temos que estar preparados para... Porque não foi sempre que Deus deu respostas favoráveis a nós outros. Às vezes, pensamos que a resposta não é favorável, mas porque Deus não está mirando aqui, hoje. Deus está mirando lá. O que a resposta dele vai favorecer, não apenas você, mas vai favorecer a igreja, a família, outros que necessitam dele também. Nós outros não podemos ser tão egoístas de pedir a Deus, Deus me dá pão, e Deus manda chover pão. E aí, você come no pão tudo, é só você que necessita de pão? Não, talvez Deus não vai te dar pão. Deus me dá pão. Deus te dá uma vasilha, alguém traz para você uma vasilha de semilla de trigo. E habla, volve para México e vai plantar trigo em sua fazenda que você tem allá. Porque aí o trigo que você cosechar vai dar pão, não apenas para você, mas para servir o mundo de pão. Assim como ele com Cristo, uma semilla que morreu para salvar a humanidade.
Mas vai morrer. Padre, se queres, passa de mim esse cálice. Padre, se queres, passa de mim essa copa. Mas todavia não has me vontade, haz la tuya. E o padre diz, eu, bem hablastes, porque eu não vou passar copa nenhuma, porque você é a semilla que estou sembrando para trazer uma multitud de irmãos aqui para o céu. Portanto, irmãos, a Bíblia só temos que entender e pedir ao Espírito Santo esclarecimento, porque desde Adão e Eva, desde allá, há uma peleia entre o diabo e Deus por nós outros. Por nós outros. O diabo quer nós outros. Mas nós outros somos de Deus, somos criatura de Deus. Portanto, o diabo faz algo para te quitar. Deus, você, não estou satisfeito aqui com ele, eu quero você, Senhor. E ele vem e te livra da morte, te livra das mãos do inferno e te traz de volta para cá, Juanito. E aqui você pode alabar a Deus melhor. O problema de jueves não é para hoje, é para jueves. Não, hoje é miércoles, Então, vamos orar hoje. E ora em sua casa, porque amanhã terá a corte. Quem sabe, Deus decide favorecer nós outros que oramos, traindo seu irmão para a casa dele. Quem sabe? Pastor, e se não trair? Aí é problema de Deus, my friend. O que nós outros temos que fazer é orar. E se vir para casa, não vai falar, coincidência, que coincidência. É o poder da oração. E aí nós outros vamos ter testemunho para todos aqui, que Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração, e que Deus me nos bendiga. Que Deus me nos bendiga. Mano Juan Cifuentes, venha terminar esse culto aqui. Aleluya, vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias por la palabra predicada en esta noche, bendito Dios. Tú que conoces cada corazón, Sí, conoces Señor. nuestra vida, conoces nuestra necesidad. Padre, tú has traído el suplimiento para cada uno, Señor, porque nos has dado nuestra porción, bendito Padre, que necesitábamos. En esta hora, bendito Señor, que tu palabra fue tratada y compartida para este pueblo. Que cada uno venga a guardarla en el corazón, bendito Padre. Que vengamos, Señor, a ser mejores día con día. Que cada vez que escuchemos una palabra tuya, nosotros la guardemos y la llevemos por obra para que, Señor, tú seas glorificado, bendito Padre. Gracias por toda la enseñanza, por el querer tan grande que tú tienes sobre este pueblo, de traer sabiduría, de traer consejo día con día. Gracias, Padre, porque tú quieres cosas grandes para estas familias, para estos pequeños que están creciendo en tu casa, bendito Dios. Tú quieres algo mejor, bendito Padre. Por eso, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, a mantenernos con los pasos firmes delante de tu presencia para no decaer en el esfuerzo y seguir recibiendo de ti, bendito Padre. Porque, Señor, hemos encontrado que es agradable para nosotros y es de mucho beneficio, bendito Padre. Y ahora que entendemos que tu proyecto no es del día de hoy, no es para el día de mañana solamente, sino es para la eternidad, bendito Padre, queremos presentarnos como somos, humildes, pero necesitados de ti, bendito Dios. Ayúdanos a no poner nuestra mirada en las cosas del mundo, en las cosas físicas, sino ayúdanos, Señor, a seguir, Padre, aportando más para que, Señor, nosotros seamos moldeados, Señor, que vengamos a tener disposición y que nuestra vida interior, nuestra vida espiritual venga a crecer, bendito Padre. Padre, que en el nombre de Jesús todo este pueblo venga a ser levantado con gracia y poder, que el caminar de cada uno de mis hermanos sea con pasos fuertes, con pasos firmes, con pasos de victoria,
victoria, bendito Dios. En el nombre de Jesús declaramos que el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestro medio, porque el enemigo es un derrotado y este pueblo es un pueblo preparado para victoria. En el nombre de Jesús nosotros declaramos, Señor, que tu presencia está con nosotros y que día con día, mientras nosotros tengamos esa disposición, tú vas a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Te damos toda la honra y toda la gloria, despidiéndonos de este lugar, mas no de tu presencia. Que en el nombre de Jesús vayamos con bien a nuestras casas, y si es de tu querer que el día de mañana nosotros nos levantésemos, que nos levantemos para darte toda la honra y toda la gloria, porque Señor, solo tú la mereces, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.